Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor. O seu amor, nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada
Queridos, eu quero, pela graça de Deus, trazer um conjunto de mensagens que fale sobre um tema chamado justiça. Justiça é um dos assuntos centrais da fé cristã. Justiça, ele é central, ele é essencial, nós conhecemos, porque ele não fala a respeito do passado. Justiça fala a respeito da vida que você tem agora em Cristo Jesus. Fala do que foi feito por você, mas muito mais fala do que você pode viver já, de quem você é agora. Nós falamos de justiça, nós falamos de uma posição, falamos de um lugar onde Deus nos colocou para vivermos a vida que Ele tem para nós. Justiça, é muito importante que todos nós possamos conhecer esse assunto chamado justiça. E eu quero então, pela graça de Deus, ver se eu trago um conjunto de mensagens sobre justiça. E a mensagem de hoje, o título é Os Fundamentos da Justiça. Os Fundamentos da Justiça. Talvez seja a parte 1, talvez temos parte 2, talvez temos parte 3, parte 4, parte 5. É um assunto que nós podemos ficar pregando o ano todo e não se esgotam as mensagens a respeito deste assunto. Mas é um assunto central nas nossas vidas, é um assunto que fala das nossas vidas agora em Cristo Jesus e quero falar então sobre os fundamentos da justiça. E para começar falando, nós vamos lá para o começo, e eu quero ler com vocês o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Preste atenção nesse texto. Deus havia criado o mundo. Nesse mundo existia um lugar chamado Éden. E lá no Éden, Deus plantou um jardim. Então o Éden inteiro não é o jardim, mas no Éden Ele plantou um jardim. E nesse jardim que Deus plantou, a Bíblia nos ensina que Deus colocou o homem neste jardim. Isso é algo que nós já conversamos aqui. Imagine um jardim plantado pelo próprio Deus. Às vezes nós vamos em lugares bonitos e pensamos, uau, olha só, olha o que fizeram, olha que casa bonita, olha que jardim bonito que plantaram. Mas a Bíblia está nos ensinando que o próprio Deus plantou um jardim. Você consegue imaginar a beleza deste jardim? Executado por Deus, plantado pelo próprio Deus. E a Bíblia então diz que neste lugar que Deus preparou com o seu coração, com as suas intenções, com a sua vontade, Ele colocou o homem neste lugar. Esse texto fala muito a respeito da bondade, do amor de Deus pela humanidade. Deus não colocou o homem em qualquer lugar, ou Deus não jogou o homem no jardim. As coisas que você tem em casa, que você considera de valor, você joga. Vou pedir para todos vocês jogarem os seus celulares bem alto agora. Não. Por quê? Porque tem valor para você esse celular. Agora, se eu pedir para você, coloque o celular sobre a sua perna, você coloca o celular. Quando a Bíblia diz que Deus nos colocou no jardim, Ele estava falando o seguinte: ei, a humanidade não é algo que eu joguei e deixei por acaso, e larguei, e não me interessa. Não, quando diz que colocou, está dizendo, eu vejo valor em cada ser humano, eu vejo valor na humanidade, eu estou colocando em um lugar chamado Jardim do Éden. Um lugar que eu preparei para que eles possam viver. Ou seja, Deus cria um lugar, planta um jardim e nos colocou nesse jardim. Nos colocou nesse jardim para quê? Gênesis 1, 27 e 28 nos ensina. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse. Ele planta um jardim perfeito, Ele nos coloca revelando o valor que temos, e Ele ainda nos abençoou dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Ele nos abençoa dizendo: sejam fecundos, sejam férteis, multipliquem, encham a terra, governem, sujeitem a terra. Nesse lugar aonde Deus colocou a humanidade, o homem era livre para ser fecundo, livre para ser frutífero. Aquilo que ele semeava, com certeza colhia em abundância, porque ele tinha liberdade para multiplicar. Nesse lugar, ele tinha liberdade para encher a terra, ele teria domínio sobre toda a terra, a partir do governo, de sujeitá-la a partir deste lugar. Então Deus plantou esse jardim, colocou o homem e o abençoou, dizendo: você é livre para frutificar, você é livre para multiplicar, você é livre para encher, você é livre para governar. Um lugar onde estava a humanidade, então, determinava a abundância da vida do homem. O homem era dependente do lugar, desse jardim, ele era dependente desse lugar porque era ali que ele tinha a comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, era ali que ele era aceito diante de Deus. Deus vinha a este lugar para ter comunhão com os homens, com o ser humano. Ali ele tinha relacionamento com o primeiro homem chamado Adão. Então, o lugar onde estava a humanidade determinava a abundância que ela vive. Deus plantou o jardim, Deus fez crescer um jardim, Deus deixou tudo pronto. E a vida da humanidade dependia de onde Deus a colocou. Mas nós sabemos que nessa história existe um mas. Mas Adão pecou. Mas Adão transgrediu o mandamento. Mas Adão se rebelou contra Deus. Com Adão se rebelando contra Deus, toda a humanidade estava em Adão, também se rebelou. Todos nós estávamos já em Adão. Se Adão tivesse morrido sem filhos, algum de nós estaríamos aqui? Não. Ou seja, todos nós estávamos em Adão. Por isso, com o pecado de Adão, todos nós também pecamos. E a Bíblia diz que, porque Adão pecou, ele se escondeu de Deus, e Deus veio até o jardim para poder ter um relacionamento, para poder ter comunhão com Adão. Mas Gênesis 3:9 diz o seguinte: e o Senhor Deus chamou o homem. Deus foi até o lugar e não encontrou o homem aonde ele estava. E Deus disse: onde você está? Onde você está? Adão pecou e Deus veio fazer uma pergunta. Qual foi a pergunta que Deus fez? Adão, o que você fez? Adão, o que você disse? Adão, onde você está? Deus não perguntou: Adão, o que é que você fez, Adão? Adão, o que é que você disse? Ou Eva, por que é que você foi conversar com a serpente? Ele veio e perguntou: Adão, onde é que você está? Queridos, Deus não está olhando, ou não está de olho, ou não está olhando aquilo que você fez. Deus, Ele quer saber aonde você está. Você não é definido por Deus pelas coisas que você fez, você não é definido por Deus pelas suas atitudes. Deus não veio perguntar ao homem o que você fez. Você não é definido pelas suas ações, as ações revelam o que você pensa,
mas elas não definem quem você é. É por isso que Deus não perguntou o que você fez. Queridos, vocês estão ouvindo isso? Deus não define ninguém pelas atitudes. Deus não define você pelo aquilo que você fez, por aquilo que você fez um dia. É por isso que toda culpa, é por isso que toda vergonha, é por isso que toda condenação que você sente, porque talvez um dia você errou naquelas atitudes, isso não faz mais parte da sua vida. Ele não define você por aquilo que você fez, Ele define você por aquilo que você é. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não quer saber o que você fez, Ele quer saber aonde você está. Talvez você tenha feito algumas coisas na sua vida e hoje nós consideramos até vergonhoso. Mas essas coisas já não te pertencem mais. Já não são as coisas que definem a sua vida. Hoje você está em um novo lugar chamado Cristo Jesus. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justiça para Deus é a posição aceitável em que Ele nos colocou. Ele nos colocou num jardim, Ele deixou esse jardim pronto e Ele nos abençoou nesse jardim, e todos aqueles que estão neste lugar vivem essa vida abençoada que Deus preparou para os homens. Mas Adão pecou e foi colocado para fora do jardim. Justiça para Deus é a posição aceitável em que Ele nos colocou. É um lugar de permissão e liberdade para viver o que Deus deixou preparado para nós. Preste atenção, justiça é um lugar de permissão e liberdade para vivermos o que Deus deixou preparado para nós. Percebe por que é tão central, porque é tão importante entendermos? Porque se não entendemos a mensagem da justiça estabelecida em Cristo Jesus, nós não conseguimos usufruir daquilo que Deus já deixou preparado para nós. Justiça é a posição, é estar onde eu devo estar. É uma posição aceitável, de permissão para estar na presença de Deus. É uma posição aceitável, é um lugar onde eu posso ser como eu devo ser, como eu fui criado para ser. A palavra grega para justiça é dikaiô, é tornar justo ou tornar como deve ser. Mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo, tal como é e deseja ser considerado. Declarar, pronunciar alguém justo, reto ou tal como deve ser. Isso é justiça. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção no versículo 23, nessa outra versão, que diz assim: pois todos pecaram e foram destituídos, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Destituídos significa privado de algo que se possuía. Por causa do pecado de Adão, nós fomos privados de viver essa posição aceitável. Fomos privados de viver algo que nós possuíamos. Ou privado de dignidade ou emprego. Por exemplo, pode significar demitido, deposto ou exonerado de um cargo ou de uma posição. Deposto significa que alguém ou algo foi destituído de um cargo, uma função ou posição. Queridos, por causa do pecado, da transgressão de Adão, nós perdemos a permissão de refletirmos a imagem de Deus. Nós fomos exonerados da posição, da oportunidade de resplandecermos a glória de Deus. Eu e você, eu fui deposto da nossa posição. Tivemos que nos afastar de Deus. Mas o versículo 24 nos ensina
que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por causa do pecado, em vez de estarmos num lugar de vida, estávamos em um lugar de morte. Em vez de estarmos na presença de Deus, estávamos afastados de Deus. As pessoas muitas vezes sofrem, e não pelo que elas fazem, mas sofrem porque o lugar onde elas estão não permite que elas floresçam, que elas cresçam, que elas avancem. Elas até fazem tudo certinho, são disciplinadas, fazem o seu melhor, têm as suas habilidades, exaltadas, mas aquilo não vai, não anda, não floresce, não cresce, porque elas estão afastadas de Deus, elas estão em um lugar de morte. Assim elas não conseguem exercer governo. Mas a graça de Deus nos alcançou. Deus, que é misericordioso e amoroso, veio em resgate da humanidade. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 6, a Bíblia nos ensina: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos na morte, em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Para nós podermos andar em algum lugar, nós temos que estar em algum lugar. Você percebe isso? Ele está falando de uma posição de morte. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, merecedores da ira, como também os demais. Mas, quantos de vocês são gratos pelo mas que existe na palavra de Deus? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, e estando nós na morte, em nossas transgressões, agora Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos, nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Quando nós falamos estávamos, nós podemos pensar, estávamos como, ou podemos pensar, estávamos aonde? Não é verdade? Uma amiga pode perguntar para a outra, como você estava vestida? Ou uma mãe pode perguntar para o seu filho, aonde você estava? Ou seja, nós estávamos na morte. Nós estávamos em pecados e transgressões. Nós estávamos neste lugar de morte por causa do pecado. Mas esse texto nos mostra uma alteração de posição. Nós estávamos mortos, nós estávamos na morte, mas agora Ele nos ressuscitou e agora estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estávamos na morte, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Fomos alcançados pela sua graça e transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do seu Filho amado. Esse texto mostra uma transição de posição. Nós estávamos na morte, mas agora nós estamos em Cristo Jesus. Agora nós estamos em um novo lugar, um lugar aceitável diante de Deus.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 21, nós encontramos a seguinte mensagem: e assim, se alguém está percebe que Cristo se tornou uma posição para nós agora, nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. E o versículo 21 nos ensina: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, nós fomos transportados da morte para a vida em Cristo Jesus. Nós fomos colocados assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O passado já não define mais, as coisas que fizemos já não definem mais, a posição que ocupamos um dia já não é mais a nossa posição. Agora nós estamos em um novo lugar, somos uma nova criação. Nós fomos feitos justiça de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu sou justiça de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que você ocupa um lugar que tem livre acesso à presença de Deus. Você ocupa um lugar onde você tem liberdade de ser frutífero. Você ocupa um lugar que você tem liberdade de crescer, multiplicar, encher. Você ocupa um lugar onde já não há mais condenação. Você é aceito na presença de Deus. Nós estávamos mortos, mas saímos do túmulo. Nós ressuscitamos com Cristo. Nascemos de novo, como uma nova criação. Romanos 4:25 nos ensina: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa, ou por causa da nossa justificação. Queridos, Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, Ele morreu para pagar pela nossa transgressão, Ele morreu, mas essa já não é mais a notícia sobre as nossas vidas. A nossa notícia agora é que nós passamos para uma nova vida em Cristo Jesus, somos uma nova criação, ocupamos agora um lugar de justiça. Muitas e muitas pessoas querem ser definidas apenas como pecadores salvos pela graça. Mas o que Paulo está nos ensinando é que ele já apagou esse passado de pecado, ele já apagou esse passado de transgressão, e agora ele nos ressuscitou por causa da justificação, e nos colocou assentados juntamente com Ele. Nós ressuscitamos juntamente com Ele. Somos uma nova criação, justos. Queridos, justiça não significa essa pessoa está perdoada. Significa essa pessoa nunca pecou. É ser colocado numa posição aceitável. Você nasceu como uma nova criação. Você recebeu uma nova vida. Queridos, tem como um bebê nascer hoje e ser condenado por um crime que foi cometido ontem? Você é uma nova criação, não tem mais nada a ver com o passado, com o pecado, com as transgressões. Você foi posicionado agora em Cristo Jesus. Você não está mais debaixo do domínio da morte, agora você está em Cristo Jesus. Você mudou a posição em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Você não é um pecador salvo pela graça, você é uma criação nova em Cristo Jesus que nunca pecou. Meu Deus, justiça é um rompimento completo com o velho, é um novo nascimento, é uma nova criação. Queridos, Ele venceu a morte para nos colocar em uma nova posição. Nós ressuscitamos juntamente com Ele, nascemos de novo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 ao 18, a Bíblia diz o seguinte: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último,
é aquele que vive. Eu estive morto com você, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estive na morte com você, mas agora eu estou vivo. Eu venci a morte. Jesus Cristo se identificou com a nossa morte. Ele foi até o nosso túmulo. Nós já estávamos mortos em nossas transgressões e nossos pecados. Jesus Cristo se identificou conosco não quando Ele se fez homem, mas quando Ele se fez morto. E na nossa morte, Ele foi lá nos buscar na nossa morte. Mas a Bíblia diz que Ele venceu a morte. Você pode imaginar isso? Satanás, seus demônios, a morte, estavam assolando a humanidade, matando um a um, fazendo o que queria. E eles iam levando eles para o Hades, para o inferno, e colocando todos lá, os corpos deitadinhos lá. Todos mortos. De repente Jesus é pregado na cruz com os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Ele é colocado, ele é tirado da cruz, ele é levado para o túmulo. Satanás, a morte, chegam lá e começam a olhar, vencemos. Um momento onde eles, não sei se Satanás se alegra, mas um momento onde ele estava alegre. Vencemos, matamos o Filho de Deus. Ele estava com pecado naquela cruz e nos deu a liberdade para matá-lo. Agora ele está aqui deitado nesse túmulo morto. Você fez esse trabalho certo, morte? Ela fala, não, fiz o melhor que eu pude. Inclusive a Bíblia vai falar que eu deixei ele desfigurado. Ninguém o reconhecia. Bati o que eu podia bater, fiz o meu melhor. Aí Satanás, mas está bom demais isso aqui para ser verdade. Será que está morto mesmo? Aí a morte falou assim, não sei. Satanás fala, vai ali ver. Aí chegou perto do corpo de Jesus, ele estava coberto pelos nossos pecados, porque os nossos pecados foram colocados sobre ele. Aí ela começou a espalhar os pecados, tirar aquilo de cima. Aí, o corpo está aí, está imóvel. Aí de repente Satanás fala, mas vamos ter certeza. A morte pegou ali a sua foice, foi cortar o peito de Jesus, para ver se ele tinha pecado, se ele era um pecador. Só que quando ela abriu Jesus, começou a brilhar uma luz que dizia justo, santo, perfeito. Satanás levou um susto, falou, não pode ser, não pode ser. Matamos um justo, perdemos o nosso domínio. Jesus levanta, dá um tapa em Satanás, pega as chaves da morte e do inferno. Ele perdeu. Ele toma as chaves, ele se levanta, e ele começa a ir em direção às portas do inferno, e ele vai levando cativo o cativeiro, e todos aqueles que creem nele podem sair juntamente com ele. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ele tem as chaves. Eu estive morto, mas agora eu vivo, e eu tenho as chaves, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós estávamos na morte, mas agora nós temos vida. E queridos, aquela alegria, aquele sorriso que estava nos lábios de Satanás, aquilo desapareceu. Mas eu tenho certeza que agora esse sorriso está nas nossas caras, nas nossas faces. Agora quem sorri pela vitória somos nós.
Queridos, nós não estamos lutando contra nada e ninguém. Nós fazemos parte de uma geração vitoriosa. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Nós fomos feitos justiça de Deus. Ele assumiu o nosso lugar de morte para que nós pudéssemos nos assentar nas regiões celestiais. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. A vida de Deus está em mim. Você está ouvindo o que você está dizendo? A vida de Deus está em mim. A vida de Deus está em mim. Diga: eu estou vivo. Eu sou uma nova criação. Eu estou em Cristo Jesus. A justiça é a posição aceitável diante de Deus. Uma posição onde podemos florescer, crescer, frutificar. Queridos, justiça é estarmos em Cristo Jesus. Aleluia. Se você é grato a Deus pela obra de Cristo Jesus, levante a sua mão, comece a cantar, comece a orar, comece a dizer o quanto você é grato. Ah, Jesus, nós te amamos. Nós estamos vivos em Cristo Jesus. A morte já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nós somos frutíferos, nós multiplicamos, nós enchemos, nós sujeitamos. Ah, Senhor, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas eu estou dizendo para você que Jesus venceu a morte. Você é uma nova criação, você tem vida. Você tem vida. Vida em Cristo Jesus. Aleluia! Agora nós temos vida. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos cantar essa verdade. Agora nós temos vida. Celebre ao Senhor. Engrandeça o Senhor. Continue abençoado.